Olá, pessoal, tudo bem? Começando um episódio de podcast para o projeto Aluno Tutor da Google. E o meu nome é Eduarda e eu estou aqui com os meus outros dois colegas, Pedro. Oi. E a Caroline. Oi. E o tema do nosso podcast hoje é sobre como ser incrível na internet. É importante a gente comentar sobre isso, porque a internet vem se mostrando cada vez mais presente na nossa vida, e nós que somos jovens do século XXI, inclusive já nascemos com a internet ao nosso alcance. Então, a gente tem internet desde que a gente era muito, muito pequeno, e a gente usufrui dela, tomando ela para nós, utilizando ela para o nosso bem, e de deveras vezes outras pessoas com más intenções a utilizam para o mal, desde que a gente é muito, muito pequeno. Então, é importante, eu acho, que ter essa conversa sobre o que é e como é ser incrível na internet, o que isso quer dizer, o que significa. É importante lembrar também que a necessidade da educação tecnológica, ela vem desde a nossa infância, né? E é de suma importância que as escolas tenham esse conhecimento e principalmente o país coloque na sua carga horária escolar, para se dizer, esse tempo, esse horário que as crianças introduzam a tecnologia em sua vida. Pois é, porque juntamente com as vantagens vem os perigos, né? Porque hoje em dia, como o Pedro falou, que muita gente usa para o mal, né? E a gente vê muitos perigos que, como tem a falta de educação tecnológica, acaba que a gente coloca vírus e acaba caindo até mesmo em golpes, muitas vezes, por não ter essa educação. Isso ocorre também exatamente por causa do cada vez mais fácil acesso à internet, que basicamente já se tornou algo global. É muito importante ressaltar que tem milhares de pessoas que ainda não têm acesso à internet, 30% do povo brasileiro não o tem, mas cada vez mais a porcentagem de pessoas que não têm acesso à internet é menor, o que é incrível, levando em questão evolução, mas também pode ser algo perigoso. Mas sobre ser incrível na internet, é importante lembrar que a internet ela serve de diversas maneiras, né? Não somente para pesquisas ou relatórios, ou seja o que for, mas também com amizades e laços e convivências. E porque na internet, assim como na vida real, fora dela, a gente vive em sociedade. O problema disso é que a sociedade da internet é muito maior do que a sociedade que a gente está inserido, que a gente convive diariamente. Na internet a gente convive com uma sociedade muito maior, laços, às vezes, com pessoas de outros cantos do país, às vezes até de outros cantos do mundo. E na nossa sociedade diária é um pouco diferente isso, porque são mais costumes locais, regionais. E isso é uma questão muito importante de se levar em conta sobre ser incrível na internet, sobre saber sobre essa diferença das sociedades e de que maneira agir em cada uma dessas sociedades, né? Exato, e como tudo na vida deve ser racionado, pensado, planejado, eu acho que a internet ela também deve ser racionada e a gente tem que utilizar ela de forma correta. E uma sugestão para essa utilização de forma correta é um planejamento sobre o que tu pretende fazer na internet e por que tu tá usando ela. Se tu tá usando para um trabalho, tu vai focar no trabalho. Se tu tá usando para novos laços de amizade, tu foca nesse laço de amizade, sempre mantendo cuidado, porque a internet ela é um campo muito amplo, como o colega Pedro disse, e é necessário sempre racionar ela para utilizar ela de uma forma que vai te fazer bem e em nenhum momento vai te prejudicar na sociedade, sabe? Na sociedade que você está inserido. Você tem que usar ela como meio para te impulsionar e não para tu regredir. Exatamente, como ela vai tanto ampliando cada vez mais, tendo um fácil acesso cada vez maior, acabam que a gente consegue ver ela em diversos lugares, né? Como tanto aqui como esse podcast que está sendo feito à distância, que a gente, com o contexto da pandemia, não consegue se encontrar,
Então, acaba que a tecnologia acaba influenciando de diversas formas, né? Então, a gente pode usar tanto, como o Pedro disse, em amizades, que muita gente hoje tem os laços muito mais fortes, tem gente que tem até laços muito mais fortes à distância do que com pessoas presenciais, né? Então, essa é uma dos grandes benefícios que a gente consegue achar que, dependendo do seu caráter, a gente consegue encontrar diversas formas do que a gente consegue fazer. Exatamente, exatamente. Ainda levando em conta isso que a Duda falou sobre esse podcast, por exemplo, está sendo gravado à distância e por causa de de todo o contexto em que o mundo está inserido nesse momento, a internet é extremamente importante. Ela tá fazendo as pessoas não se afastarem, né? Tá conseguindo manter esses laços, essas amizades e tudo. Eu acho que outra coisa muito importante na internet, que as minhas duas colegas provavelmente concordam comigo, é sobre ter caráter, é sobre falar a verdade na internet, mas ter também aquele. Não sei que maneira sucinta eu poderia dizer isso, mas tipo, tentando falar de uma maneira mais sucinta, é ter aquele pé atrás, aquela desconfiança, aquele medo que é necessário para ter um cuidado na internet, é saber com quem você pode conversar, é procurar saber com quem você está conversando para não acabar sendo, não sei, contrabandeado, não, roubado ou tendo seus dados tirados de você. Tem uma frase muito conhecida que diz que a internet ela nos desaproxima de pessoas que estão ao nosso redor e nos aproxima de pessoas que estão longe de nós. Mas a gente precisa interpretar e utilizar a internet, esse campo digital, esse campo virtual, de uma forma boa. A gente precisa sempre racionar, como eu já disse, e como o Pedro disse ali, do caráter. A internet, o mundo digital, tá cheio de fakes, coisas que não são a realidade, sabe? Até no ato de tu postar alguma coisa, estou indo correr. E outra pessoa, nossa, ele corre. Mas às vezes, tipo, tá dormindo, sabe? Então vai muito do caráter e eu acho que do ser verdadeiro nas redes sociais. Porque Exatamente, exatamente. tu não tá ali para ter uma Exatamente. vida fictícia. Mas como existe problemas no campo digital, no campo da internet, existem problemas também na sociedade e a gente precisa sempre não usar isso como ver só o lado ruim. A gente precisa racionar, organizar e planejar para que a gente use isso de uma maneira boa, como eu disse, para impulsionar nossa vida e adequar tudo no seu devido lugar para que se insira na sociedade, no mundo digital, na tecnologia, na ciência, no conhecimento ao mesmo tempo. Porque eu garanto que uma pessoa, um estudante que se insere em todo esse meio, ele vai ser um profissional bem mais sucedido. Eu acho que, inclusive, o que tu falou sobre racionar é muito importante, devido ao fato de que há diversas pessoas viciadas e que não acabam utilizando somente a internet, sendo que a internet vem para ser como eu posso explicar isso? Para Um auxílio. agregar na nossa vida, não para ser a nossa vida, entende? Há uma Eu diferença no concordo. que a internet agrega e no que ela é. Eu concordo plenamente que, com certeza, todo mundo consegue imaginar que quando a tecnologia surgiu, ela veio para melhorar, né? Mas hoje muitas pessoas, ela já está fugindo muito do contexto quando a gente nota que muitas pessoas buscam pela vida perfeita na internet, né? Isso é de fato um malefício que muitas pessoas não conseguem notar isso, mas ela de fato está agora vindo muito mais como as pessoas buscam ela para uma vida perfeita, né? Que infelizmente, as pessoas Exatamente. mostram o que não está acontecendo. A internet às vezes acaba machucando a pessoa por ela querer ser de uma outra maneira, ser mais, não sei, mais bonita, mais com um corpo melhor, mais inteligente, e acaba se inspirando em negócios, em pessoas, em notícias que não são realmente, que não mostram realmente a verdade do contexto em que a gente está inserido, sabe? Claro que há pessoas extremamente lindas e malhadas e que vivem, sei lá, uma vida dos sonhos,
só que não é exatamente como a gente vê na internet e como somos bombardeados o tempo todo com essas informações. Eu acho que é muito Exatamente. importante também que a gente entre nesse quesito sobre a questão de ajudar as pessoas nisso, sabe? Alertar as pessoas sobre isso, tanto não só sobre isso, não só sobre essa questão, mas muito na questão o, de o que fazer e o que deixar de fazer na internet, proteger as pessoas na internet. Porque, por exemplo, nós somos futuros alunos tutores Google e estudamos sobre isso, estudamos sobre a internet e somos estimulados cada vez mais para pesquisar e descobrir sobre isso. Entretanto, não é todos que têm a oportunidade que temos, e eu acho que por isso, por causa desse conhecimento que a gente tá agredindo, Adquirindo. adquirindo, desculpa, é muito importante que a gente passe ele para frente, sabe? Que a gente ensine outras pessoas e que a gente explique isso para as outras pessoas também, porque eu acho que todos deveriam ter a chance de aprender a, vamos abrir uma aspas aqui, salvar-se. E eu acho Exatamente. que É ali que entra a educação tecnológica, né? Que é ali que surgem as pessoas incríveis na internet, porque com essa educação, ela vai muito além. A gente consegue, no futuro, a gente consiga, vamos dizer assim, destruir o que as pessoas estão trazendo de mal, né? Porque com certeza esses golpes e vírus que todo mundo, infelizmente, consegue adquirir até mesmo anúncios falsos ou de diversas formas a gente consegue com a educação, a gente consegue notar esses detalhes e a gente consegue com a educação, a gente consegue transferir tudo o que a gente sabe. eu acho que por trás do tema ser incrível na internet, para a pessoa ela ser realmente incrível na internet, ela tem que avaliar muito o caráter dela, ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, responsável com o que ela vai postar, porque ela pode estar motivando muita gente, ela pode estar ajudando muita gente, mas ao mesmo tempo ela pode estar prejudicando pessoas. Então é possível, tipo, a pessoa tem que racionar e ver pelos dois lados sempre, como ela pode estar ajudando uma pessoa e como ela pode estar prejudicando ou falando, tipo, que é o ponto de vista dela, explicando o que ela acha, sabe? E que a sociedade, inserir que a sociedade não pensa todo mundo igual, todos não pensam igual, que cada um tem o seu pensamento, mas que unir isso para tentar uma discussão, assim, de conhecimento, porque, olha, quando tu discute com alguém, tipo, alguém que tem o mesmo nível de conhecimento que o teu, ou alguém que tem até mais, numa conversa, numa discussão, tu aprende várias coisas. E a internet possibilita isso. A internet possibilita conversar com o meio virtual, ele possibilita tu conversar com pessoas de outros países, como já disse o Pedro. E vai muito do caráter. A pessoa tem que ter muito caráter para saber o que ela vai inserir ali, porque isso vai gerar uma sociedade, essa sociedade virtual, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo parte muito do caráter da pessoa para que ela esteja uma sociedade limpa, pura e verdadeira. Eu acho que a pessoa não pode entrar no fake, sabe? Ela tem que libertar-se e mostrar realmente o que ela é. Eu concordo muito com tudo que tu falou. Eu acho que tu falou exatamente o que é, sabe? A essência do que é ser o incrível na internet. Mas agora, entrando mais uma questão sobre pessoas que são desprovidas de internet, pessoas que não têm internet e que em algum momento provavelmente terão esse acesso. Por exemplo, os 30% de brasileiros que não têm acesso à internet no momento, eu acho que no momento que essas pessoas entrarem na internet, é necessário que haja esse alguém incrível para ajudá-las com isso, para fazê-las compreender, porque querendo ou não, vai ser um mundo novo para muitas, assim. Dizer que 30% não tem acesso à internet não é exatamente verdade, mas que não tem acesso à internet em casa. Desses 30%, provavelmente alguma quantidade já teve acesso à internet através de escola ou bibliotecas, entre outros. Entretanto, não são todos. E para grande parte desses vai ser uma novidade a internet. A internet vai ser uma, um,
uma coisa nova na vida. E é preciso que haja essas pessoas incríveis para explicar isso. E exatamente o que a Caroline falou tem que ser ressaltado, sabe? A questão de segurança na internet, a questão de pensar e agir com coerência na internet, ser a melhor pessoa que você puder ser, não só na internet. A gente diz aqui na internet, porque o podcast nesse momento é sobre ser incrível na internet. Mas a gente não pode ser incrível só na internet. Se a gente for um ser humano incrível, se a gente mudar nossas ações, agir de maneira moral e ética, da maneira que julgamos correta, que julgamos certa, é muito mais fácil que nos tornamos pessoas incríveis na internet. E eu acho que isso é um detalhe importante em nossas vidas, sabe? O que a gente faz para os outros, o que a gente deixa de fazer e como a gente se torna boas pessoas para os outros. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, eu concordo muito com o que tu disse, e tanto com esse detalhe ali com as pessoas desprovidas da internet, fica um detalhe muito importante, né? Que as pessoas incríveis, elas podem dar voz para essas pessoas que não podem, né? Por exemplo, pessoas, não vou dizer minorias, né? Porque na verdade geralmente são a maioria, mas as pessoas que infelizmente não têm voz na sociedade, as pessoas que têm, elas podem trabalhar com isso pelo meio da internet, né? Que infelizmente a gente trabalha muito com isso de ter o preconceito e infelizmente é uma realidade do Brasil que muitas pessoas realmente não têm acesso, como tu disse, 30% da população brasileira. E eu acho que as pessoas incríveis, elas podem dar voz na internet para essas que não podem. Eu realmente concordo muito. Eu acho que tu chegou num ponto essencial da nossa conversa, que é a questão de voz e como a internet, no modo geral, facilita essa voz, né? Facilita eu me tornar uma pessoa incrível. Eu acho, na minha percepção, ser uma pessoa incrível é ser aquela pessoa. Agora, falando fora do contexto da internet, que é aquilo que eu falei antes, ser uma pessoa incrível no modo geral. É lutar pelos seus ideais, sabe? Realmente pensar sobre o que tu considera certo, sobre teus ideais, e lutar por eles. E a internet, do modo geral, ajuda muito nessa questão, porque ela nos faz ter a voz, nos faz uma maneira mais, vamos dizer assim, fácil de ter acesso a essa voz, sabe? Porque a internet tá, como eu falei antes, tá aí para tudo, sabe? Para amizades, para relatórios, para pesquisa, e inclusive é muito importante ressaltar que a internet, movimentos que se iniciaram na internet, têm tomado muita força, e a internet tá facilitando isso, tá dando essa força pro povo, pro povo no geral, tá dando essa força de fala, de expressar opiniões, mas ainda ressaltando aquilo que a Caroline disse antes, pensando muito da maneira que tu vai usar a tua voz que lhe foi dada. E exatamente isso que a Eduarda disse, levando em conta o que minhas duas colegas disseram, de que agora, de que usar essa voz que tu tem, aproveitar essa voz e usar ela corretamente, de uma maneira sensata e que tu julgues correta. Até porque uma pessoa que ela é incrível na sociedade, uma pessoa que ela é incrível até num exemplo pequeno, na sua turma, tipo, ser incrível, às vezes não é só o aluno mais inteligente, mas ser o aluno esforçado e aquele que não mede esforços para ajudar o próximo. Tu é uma pessoa esforçada, uma pessoa incrível na sociedade, no meio que você está inserido fisicamente, que você mantém contato, laços, consequentemente você vai ser uma pessoa incrível na internet. E tem muitas pessoas, principalmente os jovens, que por gerações passadas eles têm outros pensamentos. Até se você vai ter uma conversa com seus avós, com seus tataravós, bisavós, enfim, tipo, vai ter uma conversa com eles, uma conversa simples. Eles vão ter um pensamento totalmente diferente do que tu tem. E muitas vezes até os pais, quem tem pais mais velhos,
os pais também acabam tendo um pensamento diferente. E a internet, e muitas vezes o adolescente, o jovem, ele acaba se fechando para a sociedade, sabe? Acatando o que a sociedade acha e não em si o que ele acha. E aí vem a internet, que ela é um campo para o jovem libertar o que está guardando dentro dele, sabe? Ter voz, ter fala. Só que é de suma importância que o jovem sempre lê, o jovem, quem usar essa palavra na internet, que sempre precisa pensar os dois lados. Pensar que na época dos teus avós, dos teus pais, dos teus tataravós, o conceito era diferente, era uma sociedade diferente, eram ideais diferentes, sonhos diferentes. Pensar sempre os dois lados e tentar equilibrar e chegar num consenso, sabe? Usar a tua voz, mas usar a tua voz de uma forma ética, de uma forma moral, sabe? Analisando Exatamente, o isso indivíduo e a sem sociedade causar, em si. sem causar intrigas, por assim dizer, tipo, procurando realmente estabelecer a paz. E isso de usar a voz ainda eu acho que é mais presente no contexto atual que a gente está inserido, porque esse podcast está sendo gravado no dia 1º de julho e estamos vivenciando um momento de muita revolta no mundo todo, basicamente, inclusive por causa da pandemia, mas tanto quanto por causa do Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, que aquela revolta que se iniciou nos Estados Unidos, e que essa revolta, ela tomou força, ela se expandiu dentro da internet, sabe? A internet facilitou que isso fosse possível, que toda essa luta que já existe há anos e nesse mês que acabou de se passar, que está começando, tomou mais força, ainda mais força do que o comum, e que foi um assunto realmente debatido. E a pandemia em si também está sendo extremamente debatida, e a internet torna-se extremamente útil por causa do fácil acesso ao conhecimento do que está acontecendo no mundo, do que acontece com o problema em si, que é o coronavírus. A internet nos facilita essas informações, nos facilita esse conhecimento, e é sobre saber usar esse conhecimento também, eu acho. Não se afetar, não enlouquecer com esse conhecimento, porque muitas pessoas acabam não sabendo lidar com o que sentem e acabam surtando, chorando, tendo crises de ansiedade. E eu acho que tem que ser muito sobre isso, sobre saber introduzir esse conhecimento, saber aprender e saber passar esse conhecimento adiante. Eu concordo plenamente com isso, porque falando agora mesmo no quesito mundial do que a gente está vivendo, né? Que a Covid-19 atacou literalmente o mundo inteiro. E falando assim, de verdade mesmo, eu acho que o mundo estaria congelado, assim, porque a gente nota como a tecnologia está fazendo parte do mundo inteiro agora, né? Porque literalmente a gente não conseguiria estar fazendo nada, quesito de aula, quesito desse podcast mesmo, trabalho, enfim, são feitos. O mundo inteiro está vivendo a base da internet e a gente nota como isso é importante. E a gente nota que é a partir dali que começam as pessoas incríveis, porque a internet agora está sendo muito mais movimentada com as pessoas nela, né? Por questão, não vou dizer sobrevivência, né? Mas quase uma necessidade está sendo para que o mundo consiga se mover novamente, né? A gente está tentando extrair pequenas formas de como continuar a vida, só que de forma não presencial, né? Ela está sendo usada como um passatempo e ao mesmo tempo como uma necessidade nessa pandemia. Está sendo levada como ambos, sabe? E é nesse momento que vão surgir, nesse momento que vai se fortificar a criação de notícias falsas e pessoas ruins na internet. E é por isso que precisa, agora nesse momento, ser fortificado e
haver um crescimento de pessoas incríveis na internet. É um momento que requer, que está precisando disso. Exatamente. Então, eu acho que eu consigo imaginar que uma pessoa incrível é formada de ética e educação, porque com certeza uma pessoa, mesmo com ética, ela pode pegar qualquer um vírus ou cair em golpes e ela pode repassar isso para outras pessoas. Agora, se falta ética, já foi comentado isso diversas vezes, né? Então, eu acho que a ética e a educação, elas andam juntos para formar uma pessoa incrível na internet. Eu acho que além disso também é a boa vontade dessa pessoa, porque tu não adianta nada, não adiantaria nada uma pessoa ter ética, ter educação, mas guardar isso só para si, ser uma pessoa, não vou dizer uma pessoa incrível, porque eu acho que uma pessoa incrível é como eu falei antes, é um conjunto e que expõe essa sua incredibilidade. Ser uma pessoa, então, não sei, não consigo encontrar uma palavra para dizer, mas vamos dizer incrível, entre aspas, por mais que essa não seja a palavra que eu queria usar, só para si. Eu acho que nesse momento a necessidade de expor essa incredibilidade que a pessoa tem. Exatamente, a boa vontade de ver um mundo melhor, né? E como ali vocês comentaram no contexto atual da pandemia, do Covid-19, aquela frase que eu citei antes, que a internet ela nos desaproximava de quem está ao nosso lado e nos aproximava de pessoas distantes. Nesse contexto, a internet está nos aproximando principalmente das pessoas que sempre estavam ao nosso lado. Por ser um problema, uma catástrofe, dá para dizer, mundial. Então, a internet, nesse meio, ela está sendo utilizada de uma forma boa, sabe? E precisa, antes do tudo do ser incrível na internet, é necessário, como a Duda ali disse, a educação, o caráter e a boa vontade, tu saber o que tu vai expor na internet. Ser uma pessoa incrível, ser uma pessoa verdadeira, não ser uma pessoa que se esconde, que se fecha ou que tenta transparecer o não ser dela, sabe? Ser a pessoa em si, ser uma pessoa pura, sabe? Verdadeira. E com caráter, ética, moral, e sempre pensando no indivíduo que vai ver tua postagem, no indivíduo que vai conversar contigo, no indivíduo que vai assistir tua videoaula, na pessoa que vai utilizar daquele recurso que tu tá transparecendo na internet. Eu acho, inclusive, que esse é um assunto que poderia gerar debates gigantescos, assim. É um assunto muito amplo o que é ser incrível na internet, como é ser incrível na internet e o que é a incredibilidade na internet entre as pessoas em si. Então, com esse nosso podcast do ser incrível na internet, a gente pode concluir que a pessoa, para ser incrível, a pessoa precisa de muito caráter, ética, moral e principalmente se colocar no lugar do próximo, ser uma pessoa incrível, ser uma pessoa real, uma pessoa verdadeira. Então aqui a gente se despede Uma pessoa de do boa nosso vontade, podcast. uma pessoa de boa vontade. Exato, uma pessoa com intuitos para um mundo global, para uma sociedade global cada vez melhor e que impulsiona todos os indivíduos que nele habitam e não colocam os indivíduos para trás. Então, é necessário que nesse campo tenha muitas pessoas boas, pessoas de boa vontade. Então, a gente deu uma palhinha do que era o ser incrível na internet. Mas, com certeza, esse tema geraria horas e horas de debate. A gente conseguiu... Não sei se a gente conseguiu se especificar bem, mas era isso que a gente tinha para informar nesse pequeno podcast. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Eu acho que é importante que, se vocês gostarem, compartilhem com amigos, parentes, tios, vizinhos, porque é um assunto que é pouco comentado e que
é um assunto importante e precisaria ter mais visibilidade nesse momento. Então é isso. Por nós é isso. Somos muito gratos por toda a tua atenção. E até uma próxima. Vou cortar esse final. Não acredito. Corta. Não sei mais o que falar. Tchau, pessoal.